A trilha sonora tá bonita. Oi, gente! Oi, Bruno! Oi, Matheus! Oi, Serginho! Olha, Arthurzinho! Oi, papai, tá? Oi, filho! Oi, Alpimia! Fala, Arthur! Fala, galera, boa noite. Começando aí o Resenha de Boteco 2.0, né? Uma nova... Eu que sempre gostei dessa parte do esporte e Você não precisa do fone para falar, tchau, não, gente, cara. tudo bem? Tchau. Tchau, Arthur. Tchau, obrigado. Tá? Tem que tomar cuidado, senão eu sou processado. Mas, começando aí, durante a quarentena, aí, esse período de semi-isolamento, foi dando vontade de reativar, igual tinha na época do Resenha Esportiva, e resolvi chamar os três amigos aqui para participar, para a gente falar um pouquinho do cenário do futebol mundial nessa paralisação, quem volta, quem não volta, quem cancela, quem não cancela. Então, vou começar com o Bruno, que é jornalista da Agência F, no Rio de Janeiro, e o meu boa noite aí, Bruno. Pode dar seus cumprimentos. Tá ouvindo aí, Bruno? Fala, galera, boa noite. Boa noite, Luiz, Sérgio, Matheus. É um prazer estar batendo um papo aqui, nesses momentos de quarentena que a gente está super confinado e não sai de casa. É sempre legal ter uma oportunidade para bater papo, falar de futebol, jogar conversa fora. É sempre bom ter esse espaço. É isso aí, Bruno. E agora eu vou passar a vez pro Serginho, e o Sérgio já vai começar contando a história, porque ele ficou conhecido mundialmente como advogado do Ganso. Você começa seu boa noite aí, Serginho, falando desse caos. Bom, primeiro, boa noite. Boa noite, Luiz Paulo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Matheus. Boa noite a quem tá assistindo a gente aí. Claro que você já ia me jogar uma bomba no boa noite, né? Evidentemente. Rapaz, coisas divertidas de grupos de WhatsApp, né? Um grupo de torcedores do Fluminense, que eu já vou me denunciando de uma vez, inclusive. Uma brincadeira que um colega fez com o meu nome e de um outro amigo do grupo, dizendo que um de nós, eu, era advogado do Ganso e o outro era empresário do Ganso, que nós estaríamos confirmando a contratação, né, naquela época da negociação do Ganso. E criou um post lá, fez um texto bonitinho e colocou. Um outro desavisado do grupo achou que aquilo era verdade e levou aquilo para o Twitter, né? Eu tive que ir, desmentir, fui lá no post do rapaz, até porque era realmente uma brincadeira interna entre pessoas conhecidas. Mas tomou uma proporção, eu ganhei um monte de seguidores no Twitter por conta disso. Meu Twitter é pouquíssimo ativo, eu falo pouquíssimo, né? E apareceram lá vários seguidores por conta disso. As pessoas começaram a achar que realmente eu era... Me fizeram perguntas, inclusive. Você fala pouquíssimo no Twitter porque não pode mandar áudio, né? Se pudesse... Eu já vi que eu vou virar alvo das piadinhas, né? Tá certo. Mas é isso aí. Agora, dá a vez aí para o Matheus, inaugurar o Matheus, nosso vocalista do grupo Alquimia, grupo aqui de Juiz de Fora, que já está tomando conta aí da região toda. Em breve vai para o Bem Amigos, já falei com ele. Deus te ouça. O Alquimia vai aparecer nacionalmente no Bem Amigos. Deus te ouça. Já agradecer, em primeira mão, aí o convite para participar. Meu boa noite para o Luiz Paulo, Serginho, Bruno. Bruno, o único que eu não tive ainda contato pessoal, um prazer estar te conhecendo aqui hoje. Cara, eu já de antemão já estava muito engraçado a gente chamando de Matheus aqui, né? Porque nossos grupos de WhatsApp a gente chama cada um pelo seu apelido, e o Serginho falando Matheus é muito engraçado, né? Mas é isso aí, cara. É o que o Bruno disse, né? A gente está aí nesse período de pré-confinamento aí o que a gente mais gosta aqui na nossa hora de lazer, eu tenho certeza, falo por mim, falo por vocês também, é assistir as partidas de futebol, acompanhar, discutir, zoar e rir. Então, esse espaço é bacana para a gente poder conversar e descobrindo mais coisas aqui, trocar conhecimento e informação. É isso aí. Então, vamos começar agora falando um pouquinho do cenário da Europa, né? A Europa parou antes, né? A maioria dos países, né? Porque chegou lá antes de chegar aqui no Brasil.
E a gente começa com algumas informações a respeito de cancelamentos de campeonato. O campeonato holandês foi cancelado e está até dando um rebuliço danado lá, né? Alguns clubes questionando. E o campeonato inglês tem um caso, até o Bruno que me contou esse caso, eu fui pesquisar a respeito de um time, parece que a 9ª divisão da Inglaterra também foi cancelada, e o time estava disparado, 27 jogos, 27 vitórias. Esse time não vai ter o acesso dele. É um time que tinha marcado 99 gols e sofrido 7. Então eu queria a opinião de vocês a respeito disso. Começar com o Bruno aí, falar um pouquinho desse cenário mundial, o que você está vendo, o que você acha disso, o que você faria se fosse o cara à frente das federações. Até para pontuar algumas questões do que está acontecendo ao redor do planeta, realmente os campeonatos que são não profissionais ou de divisões bem inferiores já foram cancelados logo de cara. Da Inglaterra foi da 5ª divisão para baixo, se eu não me engano, e aí é isso, ninguém sobe, ninguém cai, não tem campeão, e aí teve time que tinha conquistado acesso em fevereiro e não vai subir. Portugal, da 3ª divisão para baixo, que é semiprofissional e amadora, foi encerrado também. Aí começou esse burburinho, a UEFA fazendo uma pressão para que ninguém encerrasse campeonato de 1ª divisão, por causa da Champions e da Liga Europa, para não ter problema de definição de vaga. E aí, quando começaram alguns governos a decretar que não pode ter futebol, por exemplo, a França, se eu não me engano, é até setembro, até agosto sem futebol, a Holanda também. Então, assim, começou a verificar que ficava insustentável pensar em voltar. A UEFA determinou que até o dia 25 de maio, todas as federações filiadas definam o que vão fazer do campeonato. Se vai continuar, quando vai continuar, de quando a quando, e quem for paralisar e encerrar, como a Holanda fez, está autorizado a fazer, mas vai ter que indicar os times que disputam os torneios continentais, levando em conta mérito desportivo. O que é louco disso, né? A UEFA está pensando na próxima temporada, sem essa ter terminado. E sem saber esse panorama de término, né? Porque se essas não podem terminar em campo, porque não tem data para isso acontecer, porque tem um prazo mínimo de que o futebol não vai acontecer, a gente tem também, não vai começar a Champions a próxima. Então, assim, você podia aguardar a volta para terminar o que tem, beleza, fazer umas adaptações de calendário, de tabela, mas assim, a UEFA está preocupada com a próxima temporada sem fazer ideia de como terminar essa. E, ao mesmo tempo, o presidente do comitê médico da FIFA, tinha até anotado o nome dele aqui, mas, enfim, o dirigente máximo do setor médico da FIFA, disse que, para ele, futebol não deve acontecer no planeta antes de setembro. O que também cria esse impacto nas competições da UEFA. Não vai começar antes de setembro. A gente tem o caso da China, que foi o primeiro país onde onde surgiu o novo coronavírus e onde teve uma explosão de casos e de mortes, principalmente na província de Hubei, né, na cidade de Wuhan. E o campeonato chinês parou, e o campeonato chinês começa em fevereiro, se eu não me engano, e o campeonato chinês não começou até agora, né? Se a gente pensar que lá já tem, não só começou a estabilizar a curva, como já caíram o número de casos, está praticamente zerado, está muito perto de zero o número de mortes, até a Europa chegar nesse ponto, na Inglaterra estão morrendo 400 pessoas por dia, na França 400 pessoas por dia, na Espanha e na Itália vem já numa curva descendente, mas ainda são centenas de pessoas. Então, assim, pensar em futebol é muito louco, né? Eu acho que o que a UEFA está fazendo é de uma irresponsabilidade tremenda. No momento, nesse ponto, a FIFA me parece um pouco mais serena, de assim, vamos segurar, não tem o que fazer. Você me perguntou o que eu faria, cara, eu ouviria quem pode me dar respostas, né? Que são epidemiólogos, virólogos, ministérios da saúde nacionais, embora o Ministério da Saúde é uma coisa muito relativa, a gente tem a Bielorrússia que o campeonato não parou, o presidente disse que não tem problema nenhum e vai continuar Os caras estão comentando aqui, eu não estou aguentando de rir, rapaz. Os caras estão jogando. Então, assim, não dá para confiar só nos governos, mas eles têm que ser ouvidos. Então, nesse momento é isso, é cautela, espera, vamos deixar as coisas
se acalmarem de fato, né, porque ainda é um número muito grande de casos no mundo inteiro, e pensar em futebol agora hoje o Gabriel Paulista, que é zagueiro do Valência, que jogou no Arsenal, jogou no Vitória aqui, ele escreveu, né, porque tem uma pressão muito grande do Campeonato Espanhol voltar, time já voltando a treinar, e ele falou, cara, a gente tem família, a gente tem vida, né, não é assim, vamos voltar e, beleza, o futebol vai dando um jeito, com o público fechado, tem a questão de vestiário, tem a questão de outros tipos de contato com jogadores de outras regiões, assim, uma questão que se fala é de testar todo mundo que vai para cada jogo. E os próprios jogadores, sindicatos, treinadores estão falando assim, mas esses testes que vão ser usados na gente estão deixando de ser usados com a população mais necessitada, né? Então, é um tema muito delicado e que me parece que algumas entidades e organizações, a gente vai falar daqui a pouco do Brasil, estão bastante apressados. E até você falou aí a questão dos testes, eu estava lendo sobre isso. Parece que a Alemanha e a Áustria são dois países que pretendem voltar aos treinos já, né? Agora no início de maio. A Alemanha já voltou, alguns times já chegaram a voltar, né? Exatamente. E parece que agora no início de maio, com previsão de retorno do campeonato no final do mês. São países que estão muito avançados na redução da curva. Mas, assim, o Boateng ontem fez um treino com máscara, acho que a pedido do Build, e disse que é impraticável. Não tem condição de jogar. É impossível, ele falou isso, era impossível. Não tem como, assim. Eu acho que está sendo muito precipitado, e a UEFA está forçando a todo mundo a se precipitar. A UEFA devia segurar um pouco a onda para pensar, primeiro, no que fazer com essa temporada. Por exemplo, o Paris Saint-Germain está nas quartas de final da Champions. A França já disse que não tem futebol até setembro. Se a UEFA fizer o que pretende, que é voltar à Champions agora em agosto, o Paris Saint-Germain obrigatoriamente jogar fora da França. Então, assim, vai virar um remendo. Então, cara, espera, né? Eu acho que era o mais sensato. O Matheus que deve estar com saudade de ver o São Paulo perder um pouquinho, né, Matheus? Agora que o dizinismo estava emplacando, pararam o time do São Paulo. Eu sei que você está com um monte de informação privilegiada aí, que você consultou a sua base governista de jornalismo, e fala pra gente o que você pensa disso, o que você tem de informação aí a respeito desses torneios, a sua opinião, o que você faria? Então, basicamente é o que o Bruno disse, né? A UEFA determinou que até o dia 25 de maio tem que definir, mas assim, eu também acho que é bem precipitado, muito corrido, querer voltar com isso de qualquer forma, com a pandemia desse tamanho, mas eu não acho que é só pressa da UEFA não, cara, os clubes também estão querendo, porque você vê, o PSG já disse que se voltar, joga fora da França, procura outro lugar para poder jogar, e eu acho, cara, que isso vai ser muito complicado, porque assim, se na nona divisão que você contou aí, que o time ganhou todos os jogos e tal, já está dando essa dor de cabeça, agora você imagina quando começar a mexer com dinossauro, cara, com um time grande do futebol mundial. Isso aí vai complicar demais. O São Paulo, por exemplo, você estava citando as coisas do São Paulo, eu estava lendo sobre o Antony, né, que está vendido para o Ajax, tinha que ir embora em julho, já está cogitando do Antony ficar, se voltar o futebol, o Antony ficar até dezembro, não ir embora mais esse ano. Eu acho que vai mexer com muita coisa, não só na parte de sobe, desce, campeão, não vai ser campeão, muita coisa vai ficar complicada nesse período aí, a parte financeira já está falando muito alto nos clubes, vai ser bem complicado. O Serginho, a gente já esteve conversando sobre o assunto, o Serginho tem uma opinião até bem parecida com a minha. Já imaginou, Serginho, se o Fluminense, seu Flusão, tivesse ali naquela beirinha para Libertadores, igual o Utrecht está lá na Holanda? É o primeiro fora da zona de classificação para a Liga Europa, mas ele tem um joguinho a menos, se ele ganhar, ele entra na zona de classificação, esse jogo a menos, e aí cancela o Brasileirão. Como é que você fica como torcedor num caso desse? Pois é. Se eu não tivesse me denunciado já como torcedor do Fluminense, eu faria por mim agora, né? Mas, enfim. Rapaz, eu não vou usar o Fluminense como exemplo, não, porque a realidade do Fluminense hoje, pensar em Libertadores, é só em questões hipotéticas de meio de pandemia mesmo. Nada com a virada de mesa não resolva. Vamos deixar o Fluminense quieto um pouco. O Bruno colocou as coisas de uma tal maneira que ele antecipou bastante da minha opinião, o que me permite ir para outros pontos. Porque, a rigor, concordo, estão se apressando.
Eles estão tomando decisão pensando numa próxima temporada, sem saber quando poderia terminar a atual e sequer quando poderia efetivamente se começar uma próxima. Então eu vou prejudicar os critérios esportivos dessa em nome de algo que eu sequer sei se vai acontecer ou quando vai acontecer. Resumindo bastante a minha opinião, eu entendo que nós deveríamos, primeiro, esperar e pensar em encerrar a temporada atual, ainda que num momento futuro. E depois em como seria uma próxima temporada. Porque se você vai começar uma coisa depois, você pode pensar em fazer uma temporada reduzida, com outros critérios esportivos, para se adequar ao calendário. Ainda que isso levasse, talvez, afetasse 2 temporadas para frente. Eu não acho que dá para pensar em encerrar essa agora, sem saber sequer qual é o ponto inicial, o ponto de partida da próxima. Mas o Bruno resumiu muito bem esse pensamento. Lógico que, para a nossa realidade, a gente, adaptado que é a uma temporada que está numa fase ainda inicial, a gente visualiza a coisa de um jeito. Para quem está na fase final da temporada, é possível que a forma de enxergar seja outra. Mas, repito, faço minhas as palavras do Bruno quando acho que está havendo precipitação absurda e que essa precipitação tende a piorar o efeito das decisões tomadas de forma precipitada, ao invés de melhorar. É mais ou menos por aí. Não, e se a gente pegasse situações como a do Liverpool, que ele era virtual campeão, né, assim, não perderia o título, e pode ficar sem o título porque o campeonato encerrado não necessariamente vai ter um campeão. Acho que a maioria dos países, a Bélgica, se eu não me engano, definiu o líder do campeonato, não lembro se era o Bruges, acho que o líder para como o retrato da última rodada disputada, né? Eu já li sobre algumas competições que não eram nem de primeira divisão, de outros países, que eles chegaram num ponto que os times não tinham o mesmo número de jogos. Então eles tiveram que tirar a média de pontos conquistados para verificar quem seria o campeão. Então o time que era o líder do campeonato não foi campeão, porque ele tinha uma média de pontos menor que o segundo colocado. Então assim, é uma quantidade de coisas. A gente entende algumas, principalmente divisões inferiores, essa necessidade de ter uma definição rápida por causa de prejuízos, de contatos de contratos, enfim. Mas talvez a questão da paralisação e a volta para se jogar o resto da competição fosse melhor pensada. Inclusive, essa bola foi até levantada pelo Igor, que é meu chefe lá na F, que a gente tem uma Copa de 2022 que vai ser disputada no final do ano. Seria absolutamente tranquilo você arrastar essa definição ao longo desse ano de 2020, que seja para setembro, outubro, você disputar a reta final da temporada, e aí você começa uma temporada nova em 2021, você joga até 2 anos de temporada anual, né, de janeiro a dezembro, e começa a readaptar depois da Copa, porque tem muito... A Copa do Mundo no Catar, disputada em novembro, vai ser um inferno, porque como é que os times da Europa, no meio da temporada, vão ter que parar a temporada inteira e começar a disputar uma Copa do Mundo? Às vezes pode ser uma solução que veio ao acaso, mas pode virar uma solução para a Copa do Mundo ser no final da temporada europeia, sul-americana, todo o mundo inteiro jogando uma temporada anual durante 2 anos, e aí depois começa a readequação do calendário para quem quiser voltar para o calendário que é o como a gente chama de calendário europeu. Então, assim, existem possibilidades, tem que se sentar numa mesa, ouvir, obviamente, todos os lados. A gente tem, acho que a principal questão que era debatida é a questão dos contratos, né? Porque na Europa, principalmente, os contratos vencem em 30 de junho, a nova temporada começa sempre em 1º de julho, e com muitos contratos sendo encerrados, você tinha que dar um jeito para esses jogadores não terem que mudar de time. E aí se abre uma exceção. Se tiver que mudar de time, muda. E a gente está vivendo o excepcional, né? Eu acho que existe a possibilidade de abrir alguns precedentes que estão fora aí do que se imaginava por uma temporada. O cara começou numa, jogou na outra, ele vai estar no time novo. Ou então você estende o contrato, que é como a FIFA falou inicialmente. Os contratos seriam estendidos até onde terminasse de fato a temporada europeia. Mas assim, isso tudo é sentado, é conversado, e eu acho que, assim, de novo, principalmente, eu acho que
como vocês falaram, tem clube sim que deve estar pressionando para que o futebol volte, para poder faturar de novo, embora o estádio fechado vai impedir uma parte do faturamento, mas é importante que a bola esteja rolando para esses clubes. Mas eu acho que sempre que a pressão vem lá de cima. Assim, no caso da Europa, especificamente, acho que essa pressão da UEFA está sendo muito prejudicial. Eu concordo, Bruno. Parece que o campeonato argentino foi hoje ou ontem, me parece que eles deram uma definição, esse ano já está encerrado, e já anunciaram que esse ano não volta, o campeonato argentino ele vai começar no início do ano que vem. O segundo semestre seria só para terminar, acho que a Copa Argentina, né, a Supercopa, aquelas competições auxiliares. Lá a Argentina é meio outro mundo, né, porque o campeonato argentino acabou, e aí como eles têm um buraco no calendário que é de março até julho, eles inventaram uma Copa da Superliga, que basicamente acho que dá uma vaga na Libertadores e mexe no rebaixamento. Esse campeonato foi encerrado, teve uma rodada do campeonato que foi encerrado, não vai voltar. Eles definiram alguns anos, acho que 2 temporadas sem rebaixamento, mas o mais importante é a mensagem que a Argentina está passando. O ministro dos Esportes da Argentina, o Maurício Tinelli, ele já falou antecipadamente que assim, o futebol é a última coisa que vai voltar na Argentina. Vai voltar, toda a vida vai voltar ao normal para depois voltar ao futebol. Ou seja, é isso, é ano que vem, é quando der, sabe? Muito diferente de outros países. Pois é, Bruno, esse detalhe aí eu acho que é importantíssimo. O futebol, por mais que ele tenha uma relevância muito grande para muitas pessoas e tenha uma relevância em matéria de faturamento, né, de girar dinheiro muito grande, né, o futebol de nível internacional, ele movimenta uma quantidade absurda de dinheiro. Não pode ser mais importante definir se um campeonato de futebol vai acabar, ou quando vai acabar, ou como vai acabar, do que definir outras coisas que não estão sendo definidas ainda. E que não tem nem previsão de resolver isso, né? Passar esse carro na frente me parece absolutamente fora de propósito. Chega a me parecer um pouco cretino, vocês me desculpem aí o termo, mas... Eu tentando imaginar, cara, como é que está sendo essa volta dos treinos, que agora os clubes que voltaram na Alemanha, por exemplo, é treinamento individual, cara. Imagina a quantidade de profissional que isso vai ter que demandar para depois voltar no coletivo, o horário para cada grupo de atleta mesmo, que cada um num setor do clube comece a treinar. Muito surreal se pensar. E dentro disso aí que o Matheus está falando, a gente imagina assim, nós estamos falando de clubes com uma baita estrutura, né? Imagina, exatamente. Vamos pegar o Campeonato Carioca aí, como é que o Volta Redonda, que é um timeco, não querendo usar uma linguagem chula, mas é um time de pouquíssima expressão no país, né? Como é que vai fazer? Não tem equipe. Vai ter que contratar torcedor para ajudar. Vai ter que tem um amigo meu lá de Volta Redonda, vai virar treinador de goleiro do Volta Redonda. Cara, ele não podia deixar de machucar o Paulão, né? É isso, né? Já estava demorando. E é um esporte coletivo, né, cara? Como é que você pensa só no treinamento individual? Fica tudo muito vago, cara. Eu acho, assim, eu nunca imaginei que a gente ia passar por isso, ia viver uma situação dessa. E fica muito... É o que o Bruno falou e o que o Serginho falou. Tá todo mundo querendo passar na frente do que a gente não sabe nem como vai ser, nem sabe como tá sendo ainda, como é que vai resolver esse problema. Então, fica muito vago, cara. Eu vou passar rapidinho aqui pelas perguntas da galera. O Paulo Vitor mandou aqui, ó. A OMS recomendou o retorno do futebol só no final de 2021. 2 anos, 1 ano e meio para frente. Qual a opinião de vocês a respeito? Eu já adianto a minha, eu acho drástico. Muito drástico. Eu acho que tem que ser pensado tempo a tempo. Tem que ser analisado gradativamente. Não dá para a gente tomar uma decisão para daqui a 1 ano e meio. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho, Luiz Paulo, que a opinião do PV ela é defasada até ao vivo. Brincadeira, Paulo Vitor, um abraço, cara. Mas, na verdade, a decisão agora, por 2021, também é precipitada. Não é só a decisão de voltar que é precipitada, não. Estabelecer uma data longínqua também é precipitado. Então, eu acho que precisa se analisar. Vamos viver a situação de acordo com o que ela se apresenta, até porque a situação é desconhecida para basicamente todo mundo, né? Mesmo para os entendidos, para quem tem muito mais condições de dar opinião sobre o assunto do que eu aqui, do que vocês, enfim. Mesmo para quem tem conhecimento científico sobre
a forma como o vírus se espalha e como se dá o contágio e como se dá a progressão da doença, enfim, todas essas questões técnicas, mesmo essas pessoas estão em algum momento titubeando e tendo opiniões contrárias, e aí nós vamos estabelecer uma data para pensar em campeonato de futebol. Pode ser o seguinte, por hora vamos deixar desse jeito, mas vamos debater. Me tem parece que ser uma coisa periódica, cara. Não tem como determinar para daqui a 1 ano e meio, nem possível. Dei uma checada aqui, né? Porque eu confesso que eu não tinha ouvido essa informação da OMS. E aí saiu, no dia 21 saiu essa notícia, que a OMS pede a suspensão do futebol europeu até final de 2021. Que por futebol europeu, entenda as competições continentais, né? Liga dos Campeões, Liga Europa, mas a UEFA desmentiu isso. A UEFA disse que não recebeu nenhum pedido de suspensão de competições pela OMS, porque assim, eu também acho que vale o mesmo, né? Você não adianta querer acelerar e querer começar tudo agora, mas também não adianta agora chegar e falar assim, não, só no final de 2021 que a gente vai poder disputar. Eu imagino que o futebol entre clubes de diferentes países deva voltar depois, não deva que o melhor seja voltar, mas eu acredito que o que vai acontecer é primeiro volta o futebol local para depois voltar ao continental por causa das viagens entre países, a gente ainda tem muita restrição de voo, mas também acho que assim, é totalmente precipitado falar assim, não, só pode voltar daqui, sei lá, 16 meses, 14 meses, então acho que a gente vai com calma, mas por enquanto acho que a posição é essa informação de que a OMS pediu futebol só em final de 2021 não procede. Só fazendo um ganchinho rápido, Bruno, a respeito disso, a gente comentando sobre o calendário, o que vocês estão achando da Fórmula 1, da posição da FIA a respeito disso? Parece que eles estão fazendo um negócio justamente o que a gente está falando. Olha, cancela aqui, vamos esperar um pouquinho, cancela ali agora, vamos pôr uma data julho, mas vamos revisar isso até lá. O que vocês estão eu achando? Acho que o grande problema é que os grandes organizadores desse tipo de evento, seja a Fórmula 1, seja futebol, seja quem for, e assim, eu acho que a única maneira correta de se estabelecer se volta ou se não volta é a questão realmente financeira, né? Como é que os grandes patrocinadores desses esportes, quem estampa a marca na camisa, a placa de publicidade, isso está tudo parado. Então, assim, para a gente aqui, conversando racionalmente, é muito fácil a gente achar isso também. Mas se for pensar na questão econômica, mais do que a desportiva que a gente quer assistir, que o público quer assistir, eu acho que essa parte financeira, essa análise que eles tentam fazer antecipadamente, até pensando em determinar uma data, já também para dar uma satisfação para esses patrocinadores, para quem investe a grana nisso. Mas é complicado, mas não tem saída. A Fórmula 1 já cancelou uns 3 ou 4? Mais, cancelou mais. Não, mais. Não, cancelar mesmo. Adiou, né? São dois, né? São dois cancelados, né? Isso. Acho que cancelou a Austrália, China. A Austrália, que foi patético, né? De cancelar na sexta-feira do GP. Acho que China. Uma hora antes, né? França. A Austrália foi. O povo já estava lá para ver o treino, né? O povo estava lá. A China cancelou e Mônaco cancelou. Acho que o resto foi tudo adiado. Mas, assim, é isso. Tudo na mão de governo, né? O governo da França fez isso. Não vai poder ter evento até setembro. Não vai ter GP da França. Então já está adiado automaticamente. A Holanda fez isso, adiou o GP da Holanda. Hoje a MotoGP adiou, acho que 3 GPs hoje. Então, assim, Fórmula 1 e MotoGP, de acordo com as provas que estão marcadas, não começam antes de julho. E, assim, é o que tem que fazer. Se o governo diz que não vai ter evento, acabou. A entidade não pode fazer nada. E aí estão surgindo notícias do que pode ser feito, né? Vai ter, na Fórmula 1, no caso, né? Vai ter corrida dupla, não sei o quê, não sei quantas corridas em Silverstone, mas assim, é a mesma coisa, é muito difícil planejar, né? É muito difícil planejar, porque é um cenário absolutamente inédito e inesperado, né? E assim, você pensar, o GP do Brasil no fim do ano, se algum de vocês acredita que vai ter GP do Brasil na data marcada, eu não levo fé nenhuma que tem condição de ter GP do Brasil aqui. E falando, aproveitar que você entrou no GP do Brasil, e a situação do Brasil nessa história toda, nos campeonatos,
Parece que Santa Catarina e Paraná estão planejando a volta agora para dia 1º, volta aos treinos, e uma previsão de início reinício, né, do campeonato, dia 16 de maio. Porém, o governo de Santa Catarina já foi contra, né? E no Paraná, Londrina, e acho que o Paraná Clube também já disseram que não é hora de voltar ainda, que é muito cedo. Como é que vocês estão enxergando isso aí, essa situação do Brasil, e aí envolve governo federal, estaduais e etc.? Pois é, olha só, Luiz Paulo, eu acho que se nós estamos considerando precipitada a eventual volta em locais em que a contaminação e o estágio de contaminação já está mais avançado do que aqui, pensar hoje no Brasil em retomar eventos, e veja bem, eu não estou nem considerando jogos com público, isso me parece absurdo até pensar em falar. Então eu vou desconsiderar a hipótese de jogos com público e vou falar de partidas disputadas sem qualquer presença, né, de espectadores no local. Cara, a estrutura que o futebol demanda, ainda que sem público, exige a presença de um número tal de pessoas, além dos próprios atletas. Nós não estamos falando só dos atletas, que já seria, na minha opinião, um número elevado de pessoas. Mas nós estamos falando de uma estrutura que precisa funcionar, porque basta a gente começar a extrapolar um pouquinho o pensamento para a gente perceber que tem toda a logística que envolve a ida dos atletas, onde vai ser disputado o jogo, quem sai de que lugar para disputar que jogo, como vai estar esse acesso, o transporte em si mesmo, a coisa de forma específica. Então, eu extrapolei um detalhe e nós teremos certamente vários. Eu não vejo como, no momento em que aparentemente nós estamos entrando num ponto mais crítico da curva de contágio, então tá tudo na moda, né? Curva, achata curva, não achata curva. Eu vou evitar ficar usando esses chavões aí, mas no momento em que a gente está tendo a elevação dos números, sejam eles bons ou ruins, estejam eles derivados de medidas boas ou ruins, não é esse o objetivo do debate, não vou entrar nesse particular. Mas pensar em retomar evento esportivo antes de pensar em centenas de outros setores que precisam ser pensados e são muito mais importantes do que eventos esportivos, me parece totalmente fora de propósito. Qualquer tipo de evento, né? Eu, que como sou músico, como o Luiz Paulo apresentou, a galera do evento, no modo geral, tanto futebol quanto qualquer tipo de evento, foi o primeiro a entrar e vai ser o último a sair. Eu, assim, ainda mais evento de shows, por exemplo, que é onde eu trabalho, eu acho que esse ano não volta, cara. Eu acho muito difícil. Como é que você aglomera a pessoa em volta de um palco? Agora, você imagina o futebol que mexe com a paixão das pessoas que, querendo ou não, já está todo mundo carente, louco para poder ver uma partida de futebol, quer acompanhar seu time. Um campeonato regional desse volta, vai ter uma luta, cara, vai ter nego que põe a paixão na frente de tudo, em volta de estádio, querendo juntar todo mundo ali em volta para estar junto de novo, mesmo sem estar dentro do campo, como aconteceu na Europa mesmo, né, nos últimos jogos que teve, não tinha torcida dentro, mas a galera estava tudo em volta do estádio, mais de 40 mil pessoas, então é impossível, cara. Você usou o termo, né? Paixão, não tem razão. Paixão, né? exatamente. Paixão, né? Só para pontuar aqui, a gente estava falando da Fórmula 1 dos GPs, o Douglas Rocha, companheiro lá da F, Austrália, Mônaco e França estão cancelados, Bahrein, Vietnã, China, Holanda, Espanha, Azerbaijão e Canadá estão adiados. E sobre a questão do futebol, no Brasil, vamos lembrar o seguinte: a gente tem um presidente da República que está tendo uma gestão absolutamente incompetente e irresponsável sobre o coronavírus. E ele veio a público ontem defender que o futebol tem que voltar. Ele disse que tem que ter o aval do Ministério da Saúde e está ouvindo um analista, um especialista que é renomadíssimo no mundo da epidemiologia, que chama Renato Gaúcho. É inexplicável. Ele deve ter um PhD que a gente perdeu no meio do caminho aí, que ele estava na praia, a gente achou que ele estava na praia e ele estava fazendo um curso na Europa de
epidemiologia, sei lá. E o novo ministro da Saúde já antecipou que ele vê com bons olhos o retorno do futebol. O Brasil tem mais de 5 mil mortos. A Argentina com 200, como eu falei, lá a visão é que o futebol é a última coisa que volta. Mas a gente com 5 mil mortos, a gente acha que está tudo bem. Eu até retuitei mais cedo, vou até retuitar agora de novo, a deputada estadual aqui do Rio de Janeiro, Dani Monteiro, postou, né, uma frase, né, presidente Jair Bolsonaro, 2 pontos, o ministro Nelson Teich vai recomendar a retomada de jogos de futebol. E aí ela postou os estádios de futebol. Aí tem uma foto do Pacaembu com o hospital de campanha, outros 2 estádios que eu não reconheci, até fui ver se pareciam o mesmo estádio, mas não eram, são outros 2 estádios, mas assim, ao redor do Brasil tem vários estádios que estão sendo utilizados como apoio. Nós falamos de Volta Redonda, Raulino está sendo utilizado. E aí o João Oliveira, que é um amigo do Twitter, também postou lá a foto do Célio de Barros no Maracanã com o hospital de campanha, e aí o primeiro comentário, quando ele postou essa foto, foi de um usuário do Twitter, para não adjetivar, que colocou lá assim, mas tudo bem, o Célio de Barros é fora do estádio do Maracanã. Pô, mas agora você imagina, que legal, né? Estão jogando um Flamengo e Vasco no Maracanã, enquanto isso tem 20 pessoas morrendo ao mesmo tempo no hospital de campanha do lado. Isso é ridículo. Assim, um presidente da República, cara, pensar, a preocupação dele é o futebol. Você, porra, cara, é a última das nossas preocupações, cara. A gente se vira, é óbvio que a gente tá apaixonado. Sim, é óbvio que eu queria estar vendo o Vasco passar sufoco em São Januário contra um monte de time horroroso. É óbvio que eu queria estar xingando o Pikachu. Mas, cara, não dá, cara. Não dá pra pensar em futebol agora. É mais do que surreal, sabe? É querer vender, sabe? É vender pra claque dele uma ideia, sabe? Pra jogar, assim, claro, a gente está aqui numa live, a gente já está falando sobre futebol, mas assim, é querer que a sociedade comece a refletir sobre uma coisa que não tem que estar nem na pauta, cara. A gente está tendo que discutir as ações que eles estão tomando, o que eles estão fazendo para reduzir contágio, para reduzir morte, para acabar com a saturação do hospital, e o cara vem falar de futebol. Isso é patético. Isso é patético. Sim, e a gente tá cercado de exemplos, no mínimo razoáveis na América do Sul, de outros países que conseguiram conter. O Paraguai conseguiu, porque muito rápido fechou tudo. A Argentina, que decretou medidas firmes para para evitar esse contágio, né? Hoje saiu uma notícia que o Brasil é o país que tem o maior número de contágios de cada pessoa contamina, né? Porque o índice hoje principal já não é nem mais... Não, porque o índice já não é nem mais o número de mortos e o número de contágios. O índice de contágio, né? Quanto que cada pessoa contamina. A Alemanha, por exemplo, ontem estava em alerta porque tinha subido de 0,7 para 1. Ou seja, né, uma pessoa contaminava a outra. No Brasil, esse índice é de mais de 3. Então, assim, e as pessoas estão na rua normalmente, cara. Sábado eu estava aqui em casa e comecei a ouvir um buzinaço, era uma galera passando de carro, uma carreata para liberar, para as pessoas irem para a rua. E cara, sabe, pensar em futebol agora é mais um ato de responsabilidade do presidente da República. Partindo desse princípio, o Thiago Domingos mandou aqui a respeito do formato de competição para o Brasileirão. Ele comenta aqui que ele é favorável aos pontos corridos, como eu também sou, mas diante de todo esse quadro, né, talvez uma mudança provisória aí para esse ano, mas acho que diante do que a gente está conversando, a gente não vê nem a possibilidade de ter um Brasileirão esse ano, né? Eu acredito que dentro do que a gente está falando aqui, se a gente não tem previsão para reinício do estadual, Copa do Brasil e etc., eu acho que o Brasileirão está fora de cogitação. O que vocês acham? Pensando de maneira racional, sim, mas eu acho que aqui no Brasil, principalmente, não vai acontecer isso não, cara. O que eu temo, que eu acho que vai acontecer, é eles voltarem meio que no peito mesmo, daqui a um certo tempo, como o Serginho falou, sem nem pensar em público, mas voltar, e aí começar a surgir casos dentro desse meio, que quando voltar, e parar tudo de novo, e a bagunça ser ainda maior, né? Porque quando está parado, aí a gente está no Campeonato Brasileiro, que é dentro do nosso país o mais importante. Não começou, como você falou no começo, a gente deu sorte de estar no começo de temporada e só tem estadual, mas o meu maior medo é esse, voltar e aí começar a ter dentro desse meio, desse ano esportivo, e ter que parar. Aí vai começar tudo de novo, né? Aqui a gente já adora
um tapetão, uma justiça para resolver as coisas, e é isso que vai acontecer. Racionalmente não volta, mas eu acho que a paixão vai falar mais alto aí em quem tem interesse pessoal nisso, em que volte, em que fale, em que bata no peito, eu fiz o futebol voltar, a alegria do povo, a gente não pode ficar sem. Eu acho que isso vai ser maior do que a razão. Torço para que não, mas eu acho que é isso que vai acontecer. O Vitor de Moura até fala aqui, devemos considerar que o nível técnico, se voltarmos em 2020, deve ser sofrível, né? Também. A questão vai ter uma nova pré-temporada. Não tem independente da pandemia, né? Nosso nível tá sofrível, né? Olha só, Matheus, pegando carona aí no que você disse, eu concordo com cada palavra que você falou, então pegando carona mesmo. Nós temos essa sorte. O Campeonato Brasileiro, no momento, é uma decisão mais fácil do que vários outros, porque ele sequer começou. Uhum. Então, eu posso, para o Campeonato Brasileiro, aguardar, ter calma e considerar de forma científica e realmente embasada, com propriedade, quando começar. Veja bem, gente, eu não estou esquecendo, eu não vou ignorar os fatores econômicos envolvidos em todas as coisas, inclusive futebol. A primeira coisa que eu falei, quando a gente começou o bate-papo aqui, foi de que mercados gigantes, movimenta valores absurdos e estão parados. Né? A coisa está em compasso de espera. A decisão a respeito do Campeonato Brasileiro, ela me parece, no atual momento, secundária para nós aqui, no âmbito esportivo, em relação a do que já começou, pensando no critério esportivo. Então é possível ter um pouco mais de calma. Eu não estou aqui, e eu falei que eu não ia entrar, e vou tentar realmente não entrar, porque aí eu acho que a conversa teria que durar horas, né? Eu não estou defendendo essa ou aquela forma de voltar, tem que voltar, não tem que voltar. A minha posição hoje a respeito de futebol não dá para pensar em decisão sobre volta de futebol. Nós temos que pensar em outras decisões, sobre outras coisas, que são muito mais importantes para a sociedade do que o futebol, e que terão que, em algum momento, pensar em volto, como volto, se volto. E aí eu vou passar o futebol na frente, vou empurrar o futebol à força, e vou fazer jogos, repito, vou misturar a estrutura futebol com outras estruturas que são secundárias, mas que são necessárias para movimentar o futebol, não me parece razoável. É simples assim. Eu acho que é o que a gente comentou aqui. O Márcio Lima acabou de mandar aqui. Pode fazer só o segundo turno. Seria um campeonato de turno único, né? Pela opinião dele. Para o campeonato que vai começar, Luiz Paulo, funciona qualquer alteração que você quiser fazer. Ele vai começar ainda. Dá para fazer? E respondendo especificamente a pergunta do Thiago sobre formato e dentro do que a gente está discutindo aqui, eu acho uma precipitação, assim como a precipitação a UEFA querer definir uma data para começar, entre aspas, a próxima temporada, é uma precipitação a gente começar a discutir formato do Campeonato Brasileiro, porque a gente não faz ideia de quando vai poder começar o Campeonato Brasileiro. E aí, ao mesmo tempo que a gente está discutindo o Campeonato Brasileiro, já tem um monte de presidente de federação bancando que o estadual volta para ser cumprido integralmente. Assim, todos os jogos que estavam faltando vão ser jogados. Sabe, tudo uma... E aí, assim, quando se questiona, jornalista esportivo não pode falar de política, cara, pode, porque tudo isso é política. A influência do presidente da República sobre dirigentes esportivos existe, a pressão de dirigentes esportivos sobre clubes existe, a pressão de clubes sobre jogadores existe, isso tudo é uma relação política. E aí, obviamente, que vai entrar essa questão de como vai ser o desenrolar, porque se decidirem que o futebol, todo mundo entrar em acordo que o futebol vai voltar, o futebol bizarramente pode voltar. E aí pode ser que o campeonato estadual volte normalmente, mas assim, eu acho tudo muito precoce, porque não deveria voltar, porque na minha concepção não deveria voltar. Por mim, imaginando, assim, eu tenho
trabalhado na cobertura diária do coronavírus numa agência internacional de notícias, então, assim, eu tenho muito mais o panorama do que está acontecendo fora do Brasil do que dentro. Então, assim, eu fui acompanhando essa coisa da curva, né? A curva subindo, a curva descendo, estabilizando, de vários países, da China, da Europa. Isso leva um tempo muito grande. E, por exemplo, há um tempo eu editei um texto sobre Pequim, sobre o retorno à normalidade de Pequim, que foi muito menos afetada na China do que Wuhan, e que lá houve um confinamento voluntário. Quando o governo manifestou que assim, a área estava limpa, né, do coronavírus, que as pessoas já podiam começar a ensaiar um retorno à normalidade, os próprios chineses continuavam muito receosos de sair de casa, saíam rápido, todo mundo de máscara. Na Europa, você tem a Espanha que proibiu circulação na rua, a Itália, outros países que não fizeram um confinamento tão forte, mas que as pessoas mesmo se fecharam um pouco mais em casa. E a gente tem uma parcela muito grande da população brasileira que está na rua normalmente, óbvio, por obrigação, como nos outros países também teve gente na rua que precisavam ir por serviços essenciais e tudo mais. Aqui no Brasil, você tem quem precisa estar na rua para trabalhar e tem a galera que está na rua de birra, que quer bater no peito e dizer, não, vamos para a rua que é uma gripezinha, não é de nada, o problema é morrer economia, não é morrer gente. E eu vi, quando passou essa carreata aqui na frente de casa, eu vi uma reação muito forte. O prédio que está atrás aqui é um prédio de classe média alta, não sei, é difícil hoje classificar, né? Mas era um prédio que tinha um movimento muito grande na época do governo do PT diante de que, de certa forma, uma parcela. E isso estou falando assim, de questão de um grande parte do prédio, as manifestações que tinham quando tinham os panelaços antigos e tal. Mesmo hoje, quando tem panelaço anti-Bolsonaro, existe algumas pessoas que estão ali em defesa, mas na hora que a carreata passou, muita gente aqui estava gritando contra o pessoal da carreata. Porque quem está tentando fazer um confinamento em casa sabe que quanto mais gente estiver na rua, mais tempo esse confinamento vai durar. E em algum momento, assim, a sensação de que vai explodir de uma forma tão pesada, que já é muito maior do que os nossos números indicam, que vai ser impossível, todo mundo não vai dar para não ter um confinamento obrigatório. Assim. Em algum momento, as autoridades do país vão ter que cair em si, se os governos estaduais vão se rebelar, uma coisa, de decretar um confinamento para tentar segurar a barra. Né? Porque a gente já tem hospitais que já estão absolutamente saturados, não tem mais condições, já estão escolhendo quem usa respirador e quem não usa. Então, assim, e aí, ao mesmo tempo, você está pensando que o futebol vai voltar, os jogadores vão para a rua. Cara, não dá para pensar nisso, e assim, com esse movimento nas ruas, é de se imaginar que o normal era assim, confinamento muito longo, nem ter futebol esse ano. Sabe? A gente tem que conviver, pensar em 2021, e aí, lá em 2021, quando as medidas começarem a relaxar e a gente puder discutir normalidade de vida básica, aí você senta e discute. Formato, como vão ficar os campeonatos que pararam lá atrás, se vão voltar, se não vão. Mas, assim, de novo a discussão da precocidade. E a questão, para mim, básica é a comparação com a Argentina, cara. Os caras estão. É outra realidade. Os caras já estão pensando assim, não, deixa o futebol para lá, depois a gente decide, sabe? Não é a nossa prioridade. E é o que tem que ser, cara. É vida, como o Sérgio falou, cara. Você está na frente. A saúde da população, a vida das pessoas estão muito na frente do que um campeonato de futebol. Agora vamos para o nosso tema final, mas antes teve uma mensagem aqui para você, Bruno. O Daniel mandou, do Papo na Colina, mandou um abraço para você. Matheus também teve uma que o Lucas De Vita mandou avisar, Matheus, que você é frangueiro. E é mesmo, isso eu sei porque eu já joguei bola com ele. a mensagem aqui atrás, respeita a minha história aqui em cima. Aqui, Agora, para você. A gente não pode ficar. Pode falar, Bruno, pode falar. Não, a gente não pode se alongar muito nas piadas internas, mas o Lucas cornetar o futebol de alguém é um negócio que. Pois que faz, exatamente, né? Bruno, exatamente. Não passa credibilidade, né? O que falaram do Serginho eu não vou botar para frente, não. Depois ele vê nos comentários. Agora eu queria saber de vocês o seguinte. É advogado, né? Pode ser que. Durante a pandemia, durante a quarentena, né? No caso, o que vocês estão fazendo em casa? O Bruno eu sei que tá jogando CM.
Tá levando o Leeds United e é um título que no Rio de Janeiro só o Flamengo tem, ao Mundial. Diz aí pra gente, o que vocês estão arrumando aí durante esse período? Ó, fake news não pode, tá? O Botafogo tem Esquece 3 não. mundiais, eu esqueci, me desculpe. O Botafogo tem 3 e o Bangu vai ganhar 1 nessa história. Posso começar, então? Vamos lá, vai lá, gente. Deixa eu só responder a um velho, e vocês vão me entender, Luiz Paulo e Matheus, amigo, que fez uma pergunta ali no chat. Ele fez uma pergunta ali sobre clubes pequenos, se muitos irão fechar. Olha só, efeitos econômicos serão muitos em todas as áreas. Então, é possível clubes fecharem ou desistirem momentaneamente de disputar, ficarem em condição de absoluta insustentabilidade financeira? É possível. Fazer uma previsão de que nível isso vai atingir, eu não sou capaz de fazer. Mas sim, é possível que aconteça. Um outro amigo, o Alex, fez um comentário ali. Luiz Paulo, desculpa, eu estou roubando um pouquinho do tempo, mas... Não, vamos lá. Pode mandar. E eu vou te responder, Lequim. Abraço aí, cara. Lequim tá em Nova York aí, tá assistindo a gente. Tá no olho do furacão lá. Eu vou te responder da seguinte maneira. Evidentemente que fatores econômicos, pressões, elas vão acontecer, algumas serão bem-sucedidas, e a gente terá muita dificuldade de ter certeza do que causou mais ou menos problemas, porque nós seremos depois engenheiros de obra pronta. E definir o que teria acontecido se fosse diferente, vira exercício de achismo. A gente começa a criar um universo paralelo onde as coisas acontecem do jeito que a gente escolheu que aconteceria. E a gente não vai ter esse parâmetro, a verdade é essa. Nós teremos, evidentemente, alguns parâmetros sobre determinadas coisas que virão de medidas diferentes que estão sendo adotadas e serão adotadas mundo afora em variados setores e em variados tipos de sociedade, tipos de Estado, mas nós não poderemos afirmar muitas coisas. Até por isso eu tentei não adentrar demais no âmbito do político, não por não querer e não ter opinião. Tenho, e ela é uma opinião em cima do muro pra caramba, já adianto a vocês. Mas acho que esse papo teria que se estender. Sobre o esporte, volto ao que eu já falei, secundário, mas cederá às pressões. Né? Quando eu me utilizei do comentário do Matheus, nós seremos alvo de decisões que serão tomadas não porque são as melhores, mas porque pressões daqui e dali, positivas e negativas, ocorrerão. Então, dito isso, agora o que eu estou fazendo durante a pandemia, fora conversar sobre pandemia, e sobre exatamente isso que eu estou dizendo, cara, jogando mesmo, basicamente é Netflix. Aliás, eu que gosto, a Agatha Christie citei para vocês ontem no grupo, vocês viram, né? Eu que adorava a Agatha Christie quando novo, li todos os livros muito novo, estou vendo o Alto Mar na Netflix, que tem influência bastante grande. Se passa num transatlântico, é um romance policial que se passa num transatlântico na década de 40. Por sinal, uma viagem da Espanha para o Rio. Curiosamente, aí tem um dedo brasileiro na história. Mas influência fortíssima dos romances policiais, estilo Agatha Christie. Então fica aí a dica para quem gosta do estilo, leve e divertido. Então você está vendo série e fazendo e conversando de trabalho sem arrumar a cama no fundo, não é isso? Isso também. Não, olha só, eu tirei o trabalho. Boa parte do dia está sendo tomado por trabalho, né? Tá certo. Eu falei do tempo livre em casa durante a pandemia. E você, Matheus, o que anda fazendo aí? Você que não está podendo ir para o Cultural tocar, não está podendo ir para o Green Hill, não está podendo ir para as outras casas de shows aí que o Alquimia toca. E entregar as mercadorias que você vende, eu sei que tá confortável, né? Não, assim, as vendas caíram muito, né? A minha outra profissão é representante comercial, então as vendas caíram pra caramba. Estou arrumando um jeito de sobreviver por aqui, de uma forma ou de outra.
com a música não ganha dinheiro. A gente fez uma live no dia, agora em abril, e agora no dia 16 de maio a gente vai fazer uma outra live. Depois, só o link para todo mundo depois, para todo mundo acompanhar a gente. E além, como o Serginho falou, o trabalho não conta, né? O trabalho não conta o tempo. Então, no tempo livre, eu estou vendo várias séries aqui e jogando CM, assim como o Bruno, mas eu estou tentando ressuscitar, dessa vez, o São Caetano na Série D do Campeonato Brasileiro, tentar levar para a Série A. Vou recusar todos os convites se algum time me convidar para trocar de treino, de clube. São Caetano na Série A é a minha nova missão aqui. Matheus, o São Caetano tem uma vantagem durante a pandemia, já não tem torcida mesmo. Então, todo jogo é portão fechado. Eu cheguei a falar do Botafogo. Eu já dei uma alfinetada no nosso velho amigo, já uma só tá bom. Ô, Bruno, quase igual o time do Botafogo, exatamente. Ô, Bruno, além de ficar corrigindo as informações de avião caído lá em São Paulo, que o Thiago vive mandando, o que você tem feito? Mandar um abraço pro Thiago Domingos, que é padrinho do Chico, do meu filho, amigo desde a faculdade, que ele botou nosso grupo que a gente tem do bolão da Fórmula 1 em polvorosa, com um avião que caiu perto da casa dele, ficou o grupo inteiro mobilizado para descobrir que raio de avião caiu. A gente descobriu que o Vale do Paraíba, em São Paulo inteiro, estava tentando descobrir o avião que caiu e ninguém achou o avião até hoje. Tem mais de uma semana que esse avião passou pela janela dele, caiu. E caiu em Guarulhos, me parece, né? Pois esse foi o maior mistério dessa quarentena. E o Thiago, inclusive, aqui nos comentários, estava falando, né, que ele acha que o futebol não vai ser uma das últimas coisas a voltar, porque ela não depende de público presencial para funcionar, e que é um forte produto de TV, e é uma pressão grande isso, né, de muita gente falando desse ponto. É importante ter o futebol para as pessoas que estão em casa, verem TV, assim. Eu tenho minhas restrições, acho que assim, as pessoas vão ter que se mobilizar para sair de casa e tudo mais. O futebol leva, tem um movimento, né, ao redor dele que vai ser esse deslocamento entre cidades, e a gente tem que pensar em regiões que são mais ou menos afetadas. Enfim, é bem complexo para a gente pensar, mas é uma discussão longa e eu acho que de toda forma é isso, ela não pode ser precipitada. Tem uma pergunta aqui, Luiz, o que você está bebendo? Você está passando com um copo de cerveja para lá e para cá, as pessoas querem saber o que você está bebendo, né? Faz uma propaganda. Eu tô bebendo Estrela Galícia. A minha Cacildes. Boa. Recomendo a Estrela Galícia, muito boa. Sobre quarentena, cara, eu tava até conversando hoje. Eu gosto das duas. Gosto das duas. Cacildes é ótimo, né? Mas, assim, eu tenho sido bem produtivo, né? A quarentena está se limitando a trabalhar, ver The Office e jogar CM. Então, assim, fico pensando um monte de coisa que eu posso fazer, passo uma boa parte do dia pensando nelas e não faço nenhuma delas. E acho que isso é uma parada também que faz parte, cara. Não dá pra gente ficar se cobrando, fazer um monte de coisa. A gente às vezes fica legal quem consegue fazer e ser super produtivo e tal, mas se você não for também, cara, um abraço, senta e fica falando besteira no WhatsApp, tomando cerveja, que, enfim, faz parte. Eu comecei a ver de série aquele The English Game, que tá entrando na Netflix, que é os primórdios de futebol. Eu vi acho que 2 episódios e acabei deixando pra lá, mas eu pretendo voltar e eu quero ver a do Michael Jordan, né? Do Chicago Bulls. Comecei a ver os 2 primeiros, muito bom. The Last Dance, que tá todo mundo falando que é sensacional, também tá na mira aqui para ver. E, tipo assim, grande dedicação, assim, um afinco muito grande ao Championship Manager, né? O pessoal que é das antigas tem que saber que existe a possibilidade de você retornar esse vício com o Championship Manager atualizado, com os times atuais, e que, assim, sua vida social iria para o saco se você não estivesse em quarentena. Então, assim, se você está em quarentena, você pode ficar jogando o dia inteiro, não tem problema nenhum. E é aquele joguinho que você não tem que prestar conta para ninguém, não vai deixar de sair por causa disso. E é aquele joguinho que você é técnico do time, basicamente, meio que um misto de técnico e dirigente, aí você bota seu time para jogar, e eu já subi, depois de 2 temporadas, subi com o Leeds para Premier League, já estou, primeira temporada, já garanti, tô rumando bem para uma competição europeia, já meti 3-0 no United, grande trabalho, assim, estou impressionado comigo mesmo nessa quarentena. Aí tem que ter negociação, tem que ser um pouco mais dura, né? Não pode ser assim, né? Para sofrer com o Vasco.
Não, e é legal, porque assim, o Championship Manager é aquele jogo que evoluiu para virar o Football Manager hoje, que é uma super franquia, que você pode fazer milhões e milhões de coisas no jogo, que é muita opção até, e o jogo acaba sendo muito pesado. O meu notebook, eu tinha uma versão, acho que de 2016, ele deu pau no meu notebook, travou, meu notebook, sei lá, tive que mandar para assistência, e quando voltou, eu não conseguia jogar versão nenhuma. Eu tentei instalar o 2013, que era a anterior, né? Não funcionou. Aí eu estava até visando na época comprar uma versão mais atualizada, desisti, e aí nunca mais instalei, porque aí, por exemplo, agora na quarentena eu não posso instalar o Football Manager, porque se der pau eu perdi meu notebook do trabalho, né? Então não. E o Championship Manager é uma delícia, né? Porque antigamente a gente ficava madrugada inteira para jogar 3 jogos da temporada, agora a gente consegue jogar uma temporada em 2. Eu consigo jogar em uma semana, né? Tem um amigo, Pedro Abreu, que trabalha no Globo, um pouco mais dedicado, que consegue jogar uma temporada em um dia. Mas esse ponto eu não cheguei ainda, não. 4 horas. Mas é isso, assim, dá para jogar, é super divertido. Tipo, você tá se achando 4 horas ele. Você tá se achando Bruno, viciado? o Championship Manager 1. É isso que eu ia dizer. O 1. O Serginho tá jogando o 1 e o 2. Eu tenho eles aqui. O 1 era o da Itália e da Inglaterra só, né? Exatamente. Aí o 2 tem aquela versão que tem o Escócia e Inglaterra, e tem uma versão francesa também, né? Do 2. Eu tenho todas elas, mas eu tenho no 2 uma versão específica que rodou nas nossas mãos por meio de um amigo cujo apelido é Morcegão, né? O Morcegão, inclusive, deve estar chateado com o Bruno hoje. Bastante. Com certeza, muito chateado. O Morcegão tinha uma versão por quê. Ele dividiu conosco na época que os times são os times brasileiros temporada 97, porque já tem o Renato Gaúcho de volta no Flamengo depois de ter sido rebaixado com o Fluminense. Ele começa do meio de 97 a temporada, se eu não estou aqui ficando... Na verdade, não, 98, né? Times brasileiros 98. Times brasileiros 98. E isso, para mim, é muito divertido, que foi a época que a gente jogava junto. Jogavam várias pessoas no mesmo computador, cada um com um time, e apertando Enter e barra de espaço, igual um bando de malucos, e jogando no mesmo computador. Então, esse jogo eu estou brincando, mas eu tenho o Football Manager 2019 com todas aqueles... com todos os escudos, todos os uniformes, todos... E é muito pesado, realmente. Para jogar, para passar uma temporada, é exercício de paciência de monge. Daqui 20 anos a gente vai baixar o Football Manager 2019 e ele vai voar no nosso computador, como o CM voa. Então, vou aguardar, em 2040 eu baixo ele. Mas o CM é uma pedida legal para isso, para quem gosta desse tipo de jogo. E tem a dificuldade mesmo da máquina, que se demorada, e a gente vai ficando mais velho, né? Eu lembro que eu era moleque, eu fazia porcaria nenhuma, ficava lá jogando CM, virava a noite. Agora que a gente já vai tendo menos tempo e tal, tem que pegar aquela brechazinha de horário, pô, o CM deita e rola, passa voando, a gente consegue jogar. Tem sido... redescobrir o jogo foi muito legal. Eu tô até ensaiando jogar porque quando você baixa, né, nessa galera que tá atualizando, você baixa a versão atualizada, você baixa também a original. E aí já tem a original, que é a temporada 2001, 2002, que já é muito legal você jogar com os caras daquela época, e tem o 2003, 2004. Um cara atualizou a 2003, 2004, que aí você tem o Barcelona com o Messi na base. Então, assim, você já sabe que você vai contar com o Messi no futuro, e aí o meu desafio era tentar trazer o Messi, quando o Messi subir, trazer o Cristiano Ronaldo para jogar os dois juntos. Esse é o desafio que eu tô pensando aí para o futuro. Meus planos de quarentena. Tem uma vaguinha aí pro Vinícius Júnior nesse time? Quem? Vinícius Júnior? Não conheço. É profissional? É jogador? Nunca ouvi falar. Galera, valeu, foi legal demais. Eu vou deixar agora um espacinho para vocês fazerem aí as considerações finais, cada um. Começar com o Serginho. Sua vez. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu ia soltar o apelido, né, rapaz? Quase que foi o apelido.
Na última hora eu ia dar uma escorregada. Fala, Serginho, fala que o mundo é meu. Não, eu vou deixar quieto. Estou no áudio agora, inclusive na política. Eu vou agradecer mesmo. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Bater um papo desse é uma oportunidade sem tamanho, ainda mais na atual conjuntura. E vou deixar o recado para a galera aí. Respeitem a si mesmos. Pensar, olhar, imaginar consequências. O exercício de imaginar consequências não passa só pelo que está incomodando a gente, não. Passa pelo que pode incomodar. Então vamos todo mundo parar, pensar um pouquinho, ter um pouco mais de cabeça. Pode ser que o outro precise mais fazer alguma coisa e você precise menos. Então, exercício de solidariedade, de entender a vida em comunidade e pensar que muitas vezes a nossa opinião pessoal é secundária diante do que é preciso ser feito para ser melhor para todo mundo. Então, abraço para vocês todos, boa quarentena e vamos todo mundo pensar um pouquinho. É isso aí, Serginho. Bruno, obrigado, cara, pela participação. Você é um cara aí que me ajudou muito a montar isso aí, né? Inclusive com as dicas de pauta, a gente conversou a respeito e arrumou um tempinho aí, pôs o Chico para dormir e veio participar com a gente com muito conteúdo aí, muita informação que a gente está precisando. Valeu, Luiz Paulo. Valeu pelo convite. Acho que é legal a gente conseguir trazer essas conversas que a gente muitas vezes tem ou no privado ou em algum grupo de futebol, a gente conseguir tentar levar para mais pessoas e incluir outras, né, as pessoas que, além da galera que está aqui participando, também a galera que está nos comentários. É importante a gente também exercitar a nossa cabeça, esvaziar a nossa cabeça um pouco, né? Acho que quando a gente fica aqui, por mais que a gente esteja falando também dessas questões de quarentena, de política de prevenção, preservação, enfim, a gente também conseguir relaxar um pouco é muito importante. E valeu pelo convite. Quando sempre que quiser, a gente está aí disposto a trocar uma ideia sobre futebol, e valeu também ao Sérgio, ao Matheus pelo papo, foi ótimo. Isso aí, Matheus, eu vou deixar a vez para você, mas eu vou me despedir antes, porque no final o pessoal tá pedindo, cara, para você encerrar com a música. Então eu vou me despedir, vou passar a bola para você, você faz a sua despedida e emenda na música. Beleza, galera? Obrigado, foi muito legal voltar a participar, cara. Eu gosto muito disso e, poxa, eu que sou fã de esporte e de política, nós falamos muito de política também. Mas da próxima vez a gente quer o Arthur apresentando. Você pode não dê essa ideia, porque diz ele que quer ser youtuber e quer ser famoso. Eu falei com ele que não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, mas tudo bem. E na próxima eu prometo que é o Deduro, que você é a Peppa e o Matheus é o Glick. Tá certo, queijo mofado. Mas é isso aí, gente. Brigadão, Matheus. Vai aí, faz a sua despedida e emenda com a música. Eu quero agradecer mais uma vez aí o convite. Ele quer agradecer o convite, mas ele quer agradecer tanto que caiu na hora. Artista não faz apresentação de graça, não, rapaz. Que isso? O Arthur vai despedir. O Arthur vai despedir antes do Matheus voltar. Despede do pessoal aí. Tchau, Serginho. Tchau, Arthur. Tchau, Bruno. Tchau, Matheus. Tchau, Matheus. Tchau, Bruno. Tchau, Bruno. Valeu. Arthur. Tchau, filho. Desculpa aí, galera. Acho que a minha internet caiu aqui, tá? Desculpa esfarrapada, né? Tentou fugir da canja. Não, voltei. Olha só, eu quero agradecer o convite de vocês. Muito importante estar aqui. Serginho, que eu acho que não vejo pessoalmente há mais de 10 anos, cara. A gente jogava muito futebol em Além Paraíba, pô, um pouco de matar a saudade desse bate-papo cara a cara, né? Mesmo que sendo longe um do outro. O Luiz Paulo, obrigado, cara. O prazer foi meu. O Luiz Paulo encontra aqui em Juiz de Fora, levo ele para conhecer uns bares maneiros aqui. Uns bares vão ter uns bolinhos de bacalhau diferentes que o menino gosta de comer, como a gente já sabe, né? E um prazer conhecer o Bruno também. Brigadaço. Aprendi muito com você aqui hoje. Muito bacana trocar
essa ideia e a gente poder trocar essa experiência. Eu ia ter que colocar aqui, mas a minha internet aqui tá caindo, eu ia ter que colocar um VSzinho aqui, um playback para eu cantar um trechinho de uma música, mas aí vai pesar aqui, não vou conseguir fazer. Como a gente está nessa ânsia de voltar, sair de casa, né, ir para uma praia, tomar uma cerveja, a gente canta Diogo Nogueira, que o Luiz Paulo pediu fazer um refrãozinho, né? Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha, e por aí vai. Dia 16 tem live da Alquimia, eu vou cantar essa, oferecer para o Bruno, e quero todo mundo ligado com a gente, beleza? Valeu. Um abraço, Valeu, obrigado. galera. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, obrigadão. Valeu.